Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti e hoje eu vou mostrar aqui uma atualização da estratégia de execução do I01 Bot Ações. Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer a todo mundo aí que tem deixado o like nos vídeos, se inscrito no canal e também agradecer aos 10 mil inscritos que nós conquistamos aí na semana passada. E também gostaria de informar, quem quiser desenvolver sua estratégia personalizada, eu vou deixar o meu e-mail de contato ali na descrição do vídeo, é marcoinfra@hotmail.com. Só mandar um e-mail para mim que a gente conversa, beleza? Então vamos lá. No backtest que eu tinha mostrado no vídeo anterior, tá? A gente conseguiu uma assertividade até bacana ali, porém tinham muito poucas operações, né? Eram cerca aí de 20, 30 operações em um ano inteiro, né? Então fiquei pensando, né, que de repente por uma estratégia, principalmente automática, né? Se a pessoa quiser automatizar, ao invés de simplesmente gerar um alarme e ir lá executar a operação manual, né, a gente pode fazer mais operações, né? E fazendo mais operações, talvez a gente consiga mais dinheiro, né? E talvez consiga até uma calibragem melhor da estratégia. Então, o que eu notei, né? Primeira coisa, eu coloquei aqui o indicador, né, no qual a estratégia se baseia, que é o IFR, tá? E aí eu fui mexendo no período dele aqui e coloquei um período 3, que é um período que eu vi aqui, ó, que o mercado vem bastante trabalhar nas linhas, né? Então a linha aqui do 35 e do 65, que eu também troquei, né? Ao invés de considerar o 30 e o 70, tá? Então eu basicamente fiz uma calibragem aqui da estratégia do I01 para Petrobras no 25R, tá? E aí eu notei o seguinte, né? Que o mercado chega aqui e depois ele volta, né? Então ele chega aqui e depois ele volta, e assim por diante, em vários momentos, né? Claro, salvo as exceções, né, de pernadas maiores, aonde aí ele ultrapassa essas regiões de fato e aí não tem o que a gente fazer, né? Mas faz parte aí do operacional. Então, para conseguir utilizar uma estratégia aqui fazendo mais operações, eu diminuí o período do FR, diminuí ali o tamanho do alvo e criei uma funcionalidade nova, tá? Então, se a gente for olhar agora nos parâmetros da estratégia, tá? Eu vou até abrir aqui para vocês verem, tá? A gente tem aqui um parâmetro novo, que é a opção zerar IFR, tá? O que esse zerar IFR vai fazer, né? Se eu entrei numa compra, né, por exemplo, eu entrei aqui, vamos pegar esse exemplo da venda aqui, que é mais interessante, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, se eu entrei numa venda, né, eu vou zerar quando, tá? Quando o meu IFR retornar para a região aqui de baixo, tá? Que daí eu quero autorizar ele fazer compras, porque justamente esse item estava impedindo que a estratégia fizesse mais operações, né? Então eu criei essa funcionalidade de zerar pelo IFR, tá? E deixei ele como verdadeiro, tá? Para que a estratégia entre aqui, né? E zere na outra ponta, considerando o indicador e não o preço, né? Ou o alvo que a gente definiu. O alvo ele ainda funciona, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, 5%, 6%. Se eu configurar aqui no stop gain um valor de 6%, tá? E deixar o zerar IFR a opção aqui como falso, tá? Deixa eu salvar aqui e vamos ver se ele vai atualizar aqui. Ó, ele respeita certinho. Então, para quem quiser calibrar isso de acordo com o seu ativo, com o seu gráfico, né, que quiser utilizar, vai funcionar, tá? Mas aqui para o meu teste, tá? Eu vou deixar esse aqui como verdadeiro, tá? E eu vou deixar o stop gain em aberto, por isso que eu coloquei esse valor 999, para que ele respeite o indicador e não o preço, tá? E o stop, é claro, né, de segurança, 2,5% de loss, foi o que eu coloquei aqui, que já era o que eu tinha colocado por padrão ali, nem fiquei mexendo muito nisso. E aí, vamos deixar do jeito que eu configurei aqui, tá? Operações mais curtas, justamente o objetivo é ter mais operações, né? Então, rodando um backtest agora, né, do último ano, pode ver aqui, ó, do dia 7/4 de 2022 até 7/4 de 2023, nós conseguimos melhorar bastante aqui a assertividade em relação ao vídeo anterior, né, que era de 63%, se não me engano, tá? Então melhorou aí cerca de 11% aqui a assertividade, mantendo aqui os lucros bacanas, né? E o número de operações, é claro, daí aumentou, né? De 30 são 204 operações em um ano, né? Então não são também exageradas operações, né? Se considerar os dias úteis aí, né? Nós temos mais ou menos aí uma operação por dia útil, talvez até um pouco menos, tá? E a curva de patrimônio também ficou muito interessante, né? Saindo aqui, né, do comecinho, né?
foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí nós temos aqui período de eleições, né? E aí depois voltou a crescer, e aí agora está aqui meio estagnado, mas a curva aqui, né, ela é crescente, então eu acredito que se continuar assim, né, se o mercado não mudar drasticamente, esses parâmetros ainda continuam sendo válidos, tá? Então nós conseguimos aqui uma assertividade bem interessante e sem girar muito ainda, mesmo com 204 operações, né? A gente chegou a girar aqui menos de 20 mil para gerar um lucro aqui de quase 5, tá? E mais uma coisa que ficou interessante, né? Se eu quiser transformar essa estratégia numa estratégia de scalp, que eu sei que tem muita gente que gosta de fazer scalp, né? Eu posso utilizar esse alvo sendo, ao invés de maior, que nem o exemplo que eu dei antes, menor do que o tamanho que ele anda aqui, né? Então, digamos que aqui ele andou, sei lá, né? 1,5%. Então eu coloco um alvo de 1, opa, deixa eu botar um alvo de 1%, tá? Vai ser um alvo menor do que esperar ele chegar na outra ponta do IFR, tá? E isso vai fazer o que, né? Se a gente atualizar aqui, quer ver? Eu vou reiniciar aqui o teste. Olha como é que fica a nossa assertividade aqui, ó. 78%, são quase 80% de acerto, tá? E aumenta os lucros e as operações aqui praticamente fica o mesmo número, aumentou em 2 operações só, tá? Então a gente consegue ainda mexer com essa calibragem aqui e tentar otimizar ainda mais o backtest. Lembrando que isso aqui é um teste do passado, tá? Não reflete que daqui para frente vai continuar sendo a mesma assertividade, né? Mas é até provável que continue por um bom tempo, né? Então seria isso, tá? Essa implementação nova aqui de zerar IFR que a gente consegue agora utilizar ou não, né? E a calibragem aqui que eu fiz desse gráfico do 25R para Petrobras, né? Considerando os backtests de um ano atrás, tá? Então espero que tenham gostado aí dessa atualização, desse outro vídeo. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e novamente, quem tiver interesse em desenvolver seu indicador, sua regra de coloração ou sua estratégia de execução para automatizar, entre em contato comigo, meu contato está ali na descrição do vídeo. Valeu pessoal, até mais!